Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar do tema 2 da nossa disciplina de inovação e melhoria contínua. Este tema nós iremos falar sobre processo visando sempre a nossa área hospitalar. Quando nós falamos em processo, não requer nenhuma combinação complicada, nada muito extenso. Nós temos que pensar o que são processos e qual o seu papel na organização. Então, tudo que fazemos em nossa vida profissional ou pessoal pode ser descrita como uma forma de processo. E somente quando executamos e terminamos a última atividade que o compõe, temos a certeza do resultado gerado. Certamente, se alguma tarefa não foi realizada corretamente, o resultado será impactado negativamente. Por exemplo, vocês estão no momento do processo de vocês, o processo de ensino. Quer estudar, né, fazer as atividades, compor notas. Se em algum momento esse processo não foi corretamente realizado, poderá ter como resultado algo negativo. Ainda que todas as ações tenham sido feitas corretamente, executadas, o resultado poderá ser insatisfatório. Na verdade, isso é muito relativo quando nós falamos de clientes externos. E no papel de cliente, todos nós estamos num processo de evolução contínua em relação aos produtos ou serviços que recebemos. Ou seja, hoje eu recebo um produto X ou faço parte de um serviço X e amanhã eu quero que ele seja melhor. Então, nós estamos sempre querendo algo melhor, um atendimento melhor, um ambiente melhor. Então, fazemos parte, sim, de um processo de evolução contínua. E tudo que envolve o processo, nós temos que pensar em entrada e saída, fornecedor e qual que é o cliente, porque esse processo vai ser todo feito em volta desse cliente. E temos que pensar em como fazer, com quem fazer, como monitorar, né? Então, tudo isso é pensado nos momentos de processo. Quando falamos em processos, é importante lembrar que estamos num processo de evolução contínua em relação aos produtos ou aos serviços. E este nível de expectativa é muito crescente, somada ao fato de que mundialmente a oferta de quase todos os produtos e serviços se iguala ou supera essa demanda, representa um grande desafio para as organizações de saúde, né? As organizações funcionam dentro de um conceito chamado hierárquico, burocrático ou funcional, e dependendo muito dos autores. Na verdade, em qualquer um deles, os profissionais são agrupados por especialidades em departamentos ou áreas e devem cumprir metas por setor, meta setorial. Então, todos os nossos processos que nós estamos falando são as nossas atividades dentro das áreas, né? Pensando sempre nos fornecedores e nos usuários. Quem são os nossos clientes? E quais são, quando nós falamos em fornecedores, quais são os setores que nos trazam e nos tragam demanda, né? Quem são os nossos fornecedores de pacientes? Por exemplo, uma UTI, né? Qual que é o fornecedor de paciente para a UTI? O fornecedor de paciente é uma clínica médica, o fornecedor é um centro cirúrgico, o fornecedor é um pronto atendimento. E aí nós temos um processo e várias pessoas trabalhando ao redor desse processo. Existe uma outra particularidade muito importante quando tratamos sobre os resultados obtidos de um processo. Sabemos que dele podem participar uma série muito grande de autores: máquinas, documentos, normas, matérias-primas, procedimentos, luz elétrica, água, gases, legislações, pessoas. E temos sempre que lembrar que todos os atores mencionados têm um desempenho constante durante o tempo em que participam do processo, com exceção de apenas um, o ser humano,
Isso significa que, na maioria dos casos, apenas o ser humano tem a capacidade de gerar resultados melhores, né, ou piores na saída desse processo. Então, a participação humana, a participação de pessoas fazem todo o resultado valer a pena, fazem toda uma diferença nos resultados. Esta nova forma de raciocínio muda bastante a forma de analisar as organizações. Por exemplo, o modo de pensar, qual área pode ser mais considerada como a mais importante dentro de uma instituição, sendo essa área o coração da empresa. Então, nós temos que pensar nesses processos, pensando em valores, né, em custos. Qual área seria o coração de uma empresa? Muitos hospitais têm como seu coração uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, sendo ela adulto, coronária ou pediátrica, neonatal, enfim. Algumas escolhem o centro cirúrgico. Então, sempre visando os processos internos, né, e pensar sempre na geração de valores dessa empresa. Então, quando falamos em processo, temos que lembrar que tem que ter uma estratégia muito bem definida e pessoas competentes para implantá-las, que são evidentemente muito necessárias. Um processo executado com excelência também faz uma grande diferença. Um grande exemplo disso é uma corrida de Fórmula 1, né, onde tem um processo, uma estratégia muito bem definida, um processo muito bem escrito, desenhado e alinhado com a equipe, onde nós temos várias pessoas trabalhando, por exemplo, uma troca de pneus, várias pessoas trabalhando, cada um desempenhando um papel que é fundamental, né, na troca dos pneus, e todos conseguem fazer todo o processo, cada um dentro do seu campo de atuação, rapidamente, com efetividade e segurança. Quando nós falamos em processos, é importante que, para representar o que faz uma organização, ou seja, quais as atividades que nela são executadas, se inicia o desenho pelo nível mais macro possível, ou seja, que nós chamamos de macroprocessos. Nós temos que primeiro fazer um processo como um todo, um macroprocesso, e este primeiro desenho dá-se o nome também de cadeia de valor, né? Cada macroprocesso inicia com o surgimento de uma necessidade de cliente externo, interno, e finaliza sempre com o seu completo atendimento. Então, nós temos que fazer um planejamento macro, né, deste processo, e para depois ficar vendo os detalhes que acontecem neste processo, né? Então, nós temos que, quando a gente fala em processo, primeiro lembrar que nós desenhamos um macro processo, por exemplo, uma admissão de paciente na unidade. Primeiro eu vou desenhar todo o macro processo, como que é feita essa admissão, por onde o paciente vem, como que ele chega no setor, para depois eu desenhar o processo pontual da admissão. O que eu faço na admissão do paciente? Verifico os sinais vitais, acomodo no leito, quais são as orientações que eu faço. Então, primeiro eu desenho o macro, como que esse paciente entra, né, como que ele sai, a alta dele, e depois eu vou fazendo os pequenos processos. Então, pensando um pouco em tempo, cada macro processo pode ser detalhado em processos que são compostos por atividades operacionais. Por exemplo, vendas, né? Primeiro eu vou planejar a venda, vou visitar os clientes, vou fechar o pedido. Isso tudo complementa a minha venda. Então, a gente tem que pensar em todos esses processos. Quando a gente pensa no macro processo, é a venda. E os outros processos, que é o planejamento, a visita dos clientes, fechar o pedido. Então, um processo, ele é formado por um conjunto de atividades
que tem início, fim e gera algum produto ou serviço. Pensando no modelo de cadeia de valor, se a gente quiser entender como o processo funciona, temos que entender também e representar as atividades operacionais que o compõem, né? Qual que é a operação que é feita? Essas atividades podem ser executadas de forma manual, né, ou automatizada, né, conduzida por um operador ou totalmente automatizada, sem ter influência nenhuma de pessoas nesse caminho. E, por sua vez, são compostas por tarefas, procedimentos. Quando nós estamos falando no processo, no alinhamento de processo ou no desenho do processo, nós temos que planejar toda a estratégia, né? A parte de insumos, atender os clientes, temos que pensar sobre os recursos humanos, a parte financeira. Então, é só um exemplo de cadeia de valores, né? Tudo que é de valor nós temos que colocar. Pessoas, clientes, o meu gasto. Então, nós temos que avaliar todo o processo para definir melhores processos na nossa instituição. Como, por exemplo, numa admissão de um paciente de UTI, quais são os equipamentos que eu preciso ter no leito para ter uma admissão mais segura? Qual o procedimento que eu vou fazer? Como que o meu leito deve ser montado? Tudo isso faz parte do processo, né? O processo tem que estar bem alinhado e desenhado, porque se um outro profissional chegar no setor, ele lendo o processo, ele consegue entender como que vai ser a atuação, como será feita a admissão, quais são os materiais que eu tenho que conter na instituição, conter naquele leito montado, como que eu vou montar o leito da minha UTI, né? O que eu faço primeiro? Verifico os sinais vitais, monitorizo o paciente. Então, isso são todas as etapas do processo. E são cadeias de valores, né? Todo esse modelo é um modelo de cadeia de valor. Tudo que eu dou valor, que eu faço, que faz parte do meu processo. É importante entender toda essa pirâmide relacionada ao processo. São os níveis de documentação que nós utilizamos. Primeiramente, nós temos o macroprocesso, o processo como um todo. Depois, nós vamos alinhar os processos, o que é feito. Vamos descrever as atividades realizadas e, pontualmente, as tarefas e os procedimentos, nas tarefas elementares realizadas dentro deste processo como um todo. Quando nós falamos em processo, nós temos que lembrar que nós precisamos mapear este processo. E o mapeamento de processo é um registro da forma em que devem ser executadas as atividades dentro de uma organização. É requisito básico para que a operação possa se desenvolver dentro dos parâmetros de qualidade aceitáveis. Desta forma, se impede que cada colaborador execute as suas tarefas conforme a sua vontade, conforme lhe é conveniente, tendo de seguir um padrão conhecido e aprovado. Quando a gente fala de mapeamento de processo, essa documentação, além do próprio conjunto de atividades e respectivos fluxos que forem envolvidos nele, que determina a sequência em que as mesmas são executadas, pode comportar também outras informações relevantes para o processo, como os responsáveis, os custos, o tempo. Por exemplo, o mapeamento de processo de um paciente admitido numa UTI, nós temos que fazer o passo a passo desse mapeamento de processo. Muitas vezes, nós transformamos isso em um protocolo operacional, né? O paciente chega ao leito, o técnico de enfermagem confere identificação do paciente, acomoda o paciente no leito, mantém decúbito de 90 graus, 45 graus, verifica sinais vitais, primeiramente a pressão, temperatura, frequência respiratória, saturação, enfim. Quando nós mapeamos o processo, a gente vai desenhar tudo o que é feito.
todas as operações que vai se desenvolver dentro daquele processo. Então, isto é o mapeamento de processo. Nós vamos escrever tudo, né? Tudo que acontece no processo que eu estou desenhando. E nós temos algumas ferramentas, né? Ferramentas que eu digo, alguns fluxos direcionados, ferramentas que a gente preenche quando estamos mapeando este processo. Então, como eu comentei que nós temos documentos específicos para mapeamento de processo, nós chamamos de padrão de modelagem, que é um desenho básico para se realizar um mapeamento de processo. Quando se utiliza algum gráfico, algum software de gráfico, ele contém alguns objetos que deverão ser preenchidos, né? Como, por exemplo, as atividades, carga e função, regras de negócio, áreas, documentos de entrada e saída, que são os documentos que eu vou utilizar, né? Sistemas de TI, de tecnologia da informação, quais são os riscos nessa minha operação, os meus conhecimentos, as minhas habilidades. Então, tudo isso eu tenho que colocar nessa planilha, né? Qual é o cargo, qual que é o documento, qual que é o sistema, qual que é a atividade. Nós estamos falando de uma área bem de gestão. E é importante vocês saberem tudo que envolve essa parte de gestão, para quando vocês virem numa unidade hospitalar, o seu mapeamento de processo, vocês entendam tudo que está envolvido neste mapeamento de processo. Quando vocês olharem para um indicador, vocês conseguirem entender o que é aquele indicador, o quanto é importante aquelas metas. Então, isso são informações ricas para um profissional atualizado. Em alguns casos, referente ao processo, é muito importante fazer levantamentos de tempos, né? Quanto tempo a enfermagem leva para fazer uma admissão, verificar sinais vitais. Por quê? Porque nós conseguimos fazer melhorias deste processo, né? Quando a gente vai avaliar, fazer um mapeamento do processo, avaliar o processo, é importante a gente avaliar também o tempo, né? Qual que é o tempo? Por exemplo, o tempo de transporte, que o próprio nome já diz, né? É o tempo de trânsito entre uma atividade anterior e a próxima, ou seja, qual que é o tempo que a enfermagem leva para pegar o paciente no centro cirúrgico, se for o caso, buscar o paciente no centro cirúrgico, até a chegada dele no setor para realizar a admissão. Nós pensarmos sempre em admissão, né? Tempo de fila, que é o tempo que transcorre entre a chegada do objeto do processo ao local onde será realizada a próxima atividade, né? E o momento em que ele se inicia, o seu processamento, o término, qual que seria esse tempo de fila? O tempo que o paciente ficou lá na RPA aguardando vaga para o leito na unidade, né? Quanto tempo o paciente ficou lá à espera desse leito, né? O tempo de preparação aparece muito em funções de fábrica, onde é necessário preparar uma máquina para utilizá-la. No âmbito de escritório também é representado pelo tempo necessário, por exemplo, para convocar uma reunião de trabalho, obter um relatório de informações específicas. No nosso caso, um tempo de preparação de leito, né? E lembrar sempre que nós trabalhamos em equipe, vai envolver sim a hotelaria hospitalar, a higienização, né? Qual é o tempo de preparação para esse leito ficar pronto, desde o momento que o paciente sai de alta, né? E o tempo de execução, que é aquele realmente necessário para realizar uma atividade. Qual que é o tempo que a enfermagem tem, né, leva para verificar os sinais vitais do paciente na admissão do paciente. Então, é importante, quando nós estamos avaliando esse processo, né, fazendo um mapeamento, avaliar todos os tempos, pensar sempre na otimização de recursos, né? Porque nós conseguimos fazer isso quando vamos, por exemplo, comprar, fazer aquisição de algum equipamento que vai nos melhorar esse fluxo. Ou quando realmente nós percebemos que o processo está muito moroso, demorado, e precisamos alinhar processos, né? Alinhar com outra equipe. A equipe de enfermagem é muito envolvida nos processos. Muitas vezes, quem faz todo esse alinhamento
de fluxo, esse elemento de processo, é o coordenador da área, mas ele sim vai convocar a sua equipe para perguntar como que é feito, o que você acha que poderia estar melhorando. Tudo isso é feito quando nós estamos alinhando o processo, fazendo mapeamento de processo para melhorar, muitas vezes, este processo a ser realizado. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje falamos especificamente sobre processos, o alinhamento deste processo, como fazer o mapeamento de processo e todas as áreas envolvidas. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.